Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 16 de março de 2012. Estamos no nosso 33º dia de Maratona Bíblica. Leremos hoje os capítulos 21 e 22 do Evangelho de Lucas. Após ser rejeitado pelos homens em Jerusalém, chegou o momento de Jesus padecer nas suas mãos, conforme havia anunciado que aconteceria. Por isso, ele dá as últimas instruções aos seus discípulos antes de ser preso. Com elas, ele quer nos preparar para o período de sua ausência física, até que o reino de Deus venha em sua plenitude. É nisso que focaremos a nossa atenção na devocional de hoje. O anúncio da destruição de Jerusalém dá ensejo ao que chamamos de sermão profético. No discurso de Lucas, esse discurso de Jesus foca a sua atenção na instrução aos discípulos. Eles não deveriam se deixar enganar por aqueles que diriam que a hora já havia chegado. Antes disso, duas coisas certamente tinham que acontecer. A primeira delas, Jesus anuncia uma série de conturbações políticas, sociais e desastres naturais. Guerras, revoluções, conflitos, todas estas coisas aconteceriam entre as nações, reino contra reino, pestes, fomes, desastres no céu e coisas como a que vemos nos nossos dias, como terremotos, tsunamis e tantas outras coisas, enchentes, tantas outras coisas que nos assustam. Além disso, também deveria acontecer a perseguição e a dificuldade dos discípulos, pagando o preço de serem servos do Senhor Jesus. Eles seriam perseguidos, presos, maltratados e odiados por todos, por causa do nome de Jesus. Para enfrentar esta provação, os discípulos contariam com a capacitação de Cristo, que lhes daria uma sabedoria irresistível como era a dele. Não deveriam se preocupar no que deveriam falar, antes confiar nessa instrução e direção de Jesus. Também deveriam confiar na sua proteção, que não permitiria que nenhum fio de sua cabeça se perdesse. Pelo contrário, eles seriam preservados e guardados até a vinda do reino. A intercessão em favor de Pedro e o olhar de Jesus para ele quando ele o negou pela terceira vez, nos dão uma ideia de como Jesus nos protege destas investidas de Satanás. Com base nisso, devemos perseverar. Devemos também estar atentos aos sinais, não se comprometendo com os cuidados desta vida, mas buscando, através da vigília e da oração, em todo o tempo, escapar destas coisas. Estar preparado para encontrar com Jesus em pé, encontrar com Jesus firmes. Um pouco antes de ser preso, também Jesus orientou os seus discípulos quanto à necessidade de fazer provimentos para esse novo contexto que os discípulos enfrentariam. Em outra ocasião, ele disse para não levarem bolsa, nem alforge, nem sandálias. Mas agora, nesse momento em que os discípulos entrariam em oposição direta contra o mundo, todas essas coisas seriam necessárias e precisariam ser levadas para o sustento e a proteção dos discípulos. Lucas afirma que estas coisas aconteceriam até que os tempos dos gentios se completem. O que equivale àquilo que os outros evangelhos dizem sobre a pregação do evangelho em todo o mundo. Outro tema importante, ou outro elemento importante para nos preparar para esse período de espera é a Santa Ceia. Durante a comemoração da Páscoa e a instituição da ceia, Jesus afirmou 2 vezes que só tornaria a comê-los quando o reino de Deus viesse. A expansão desse reino foi confiada aos discípulos. E eles deveriam então entregar-se e esforçar-se na propagação desse reino até que ele se consumasse com a vinda de Cristo. Nessa consumação, o Mestre e os discípulos novamente se assentariam juntos para cear.
Imagine só, se Jesus esperava ansiosamente aquela primeira ceia, quando ele pudesse dar essas instruções aos discípulos, quanto mais ele espera aquela última ceia, quando ele estará reunido com todo o seu povo, expressando a plenitude do reino celestial. A intensidade desse trecho se contrasta com a nossa vida leve e tranquila. Diariamente testemunhamos guerras, pestes, desastres, crimes, tantas coisas que assolam o nosso mundo. Frequentemente ouvimos falar de irmãos que têm sofrido de diversas formas por causa do Evangelho e do testemunho de Cristo. Mas mesmo diante de todas estas coisas, temos deixado de vigiar, temos deixado de orar e de nos preparar à vista de todas estas coisas. Você tem reparado nesses sinais? Percebe que eles nos alertam acerca da chegada, da vinda do nosso Senhor e da nossa redenção? E por conta disso, você tem se preparado para perseverar com vigília, com oração constante, e tem buscado aproximar-se do Senhor Jesus para estar preparado para todos esses embates? Ou você tem se distraído com as ocupações desta vida, com a correria do dia a dia e com aquelas necessidades que são mais presentes no nosso viver? Se nós não cuidarmos destas coisas, não teremos como escapar quando estas coisas vierem a acontecer. Ou estaremos em falta quando Jesus voltar e instalar plenamente o seu reino. Ele quer cear novamente conosco. Mas a pergunta é, você tem demonstrado que quer cear novamente com Ele em seu reino? Ore comigo. Senhor, nós ouvimos as instruções de Jesus dadas nestes 2 capítulos aos seus discípulos, para que eles se preparassem por todo este período de ausência do Senhor Jesus. Período que seria longo, mas período, ó Deus, que seria marcado por diversos sinais de que o dia de Cristo se aproxima. Esses sinais estão diante dos nossos olhos. E por conta disso, ó Deus, devemos nos preparar. E pedimos que o Senhor então nos ajude a modificar a nossa postura, para que possamos dar um testemunho vivo e verdadeiro, mesmo que isso nos custe, ó Deus, o preço da dificuldade, do sofrimento e da perseguição. Mas dá, ó Deus, acima de tudo, a nós a atenção, para que a nossa mente, o nosso coração estejam em vigília constante, para que possam, de todas as formas, buscar a orientação que vem de Ti, a sabedoria que vem do alto, para que possamos enfrentar e vencer todas essas investidas de Satanás, e para que possamos estar firmes no dia de Cristo. Sabemos, ó Pai, que o Teu Filho intercede por nós e olha constantemente em nosso favor para que não tropecemos. E é pela confiança que temos neste cuidado de Jesus e no anseio que Ele tem de novamente estar conosco, reunidos para cear no Teu reino, é que pedimos o Teu auxílio, a Tua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para todos.